Tudo começou com uma risada, não do tipo que aquece um ambiente, mas do tipo que o corta, afiada, arrogante, cheia de homens que se esqueceram do que significa sentir algo real. A cobertura era um templo de vidro e ganância, abastecido com champanhe, almofadas de seda e homens que ganhavam milhões com o clique de um botão. Leon Grayson recostou-se em sua cadeira de couro personalizada, com um copo de uísque escocês de 50 anos na mão, o maxilar mais afiado que a consciência, e seu coração, se ainda existisse, estava soterrado sob camadas de ternos de grife e sucesso. E então Blake, seu mais antigo inimigo, o tipo de homem que sempre aposta com a vida dos outros, bateu um copo de shot no balcão de mármore e disse com um sorriso irônico: "Aposto que você não vai fazer isso." Leon ergueu uma sobrancelha. "Fazer o quê?" Blake sorriu. Os outros se aproximaram. "Escolha uma garota na rua. Qualquer garota. Acolha-a. Limpe-a. Vista-a como se ela pertencesse a este mundo." Ele fez uma pausa girando o uísque. "Leve-a para a festa de gala amanhã à noite. Vamos ver se um bilionário consegue fazer o lixo brilhar." A sala rugiu. Alguém gritou: "Só se ela tomar banho primeiro." Outro acrescentou: "Aposto que ela sai correndo gritando." O sorriso irônico de Leon era preguiçoso, ensaiado. "E o que eu ganho se ganhar?" Blake se inclinou para a frente. "Eu te dou meu prédio Tribeca." Leon riu baixinho. "Aquela monstruosidade de vidro feia? Chame isso de caridade." Leon deveria ter dito não, deveria ter rido da situação, acendido outro cigarro cubano e voltado para o seu império. Mas orgulho é uma coisa perigosa, especialmente quando você passou a vida inteira garantindo que ninguém nunca o visse sangrar. Então ele disse: "Tudo bem." E foi assim que Leon Grayson, capa da Forbes, príncipe do império da tecnologia, um homem que certa vez demitiu o próprio irmão por causa de um prazo perdido, acabou na chuva às 2 da manhã, olhando para uma garota encolhida sob um toldo quebrado do lado de fora de uma farmácia fechada. Ela não ergueu os olhos quando ele se aproximou. Seu moletom estava encharcado e mechas de cabelo escuro e emaranhado grudavam em sua bochecha. Suas mãos, calejadas e em carne viva, agarravam um papel rasgado como se fosse sagrado. Ela parecia o tipo de garota por quem as pessoas passavam rapidamente, ou nem sequer viam. "Noite fria", disse ele, com a voz neutra. Ela então olhou para cima, lentamente, como se o próprio ar a incomodasse. Os olhos dela eram de um verde surpreendente, penetrantes e nada impressionados por ele. "Vai me dizer que eu não pertenço a este lugar?" Zrenia perguntou ela, com a voz rouca. "Não", respondeu ele aproximando-se. "Vou perguntar se você quer um banho quente." Ela piscou uma vez, 2 vezes, e então perguntou: "Você está chapado?" Ele sorriu pela primeira vez naquela noite. "Não, apenas rico e entediado." E então, sem pestanejar, ela disse a coisa que o assombraria: "Você acha que a sujeira é o que torna alguém sujo? Mas já conheci pessoas em ternos de $1000 que fedem mais que as ruas." Essa deveria ter sido a deixa para ele ir embora. Mas, em vez disso, Leon Grayson estendeu a mão. Ela não a segurou. Ainda não, mas algo se passou entre eles naquele momento. Algo indizível, um desafio, um aviso, uma pergunta que nenhum dos dois sabia responder. Ele não sabia o nome dela. Ela não se importava com o dele. Mas o jogo tinha começado e, quando terminasse, o bilionário não seria mais quem a limparia. Seria ela quem exporia tudo o que ele pensava ter escondido tão bem. O nome dela era Sage. Ela não ofereceu. Ele teve que perguntar 3 vezes. E mesmo assim ela disse como se fosse um fardo pronunciar: "Sábio." "O quê?" Ele insistiu. Ela olhou para ele com os olhos firmes, indecifráveis. "Apenas Sage. Pessoas como você nem lembram sobrenomes." Ele quase riu. Ela não estava errada. No mundo dele, nomes eram uma moeda ponderada por legados, contas bancárias e o número de andares que seu sobrenome ocupava em um prédio. O dela não tinha perfil no LinkedIn, nem base familiar, nem pegada digital, apenas uma voz rouca e olhos que pareciam ter parado de acreditar em segurança há muito tempo. Ela estava parada na entrada de mármore da cobertura dele, como se fosse uma piada, cuja piada ele ainda não tivesse contado. O corpo dela estremeceu levemente, não de frio, mas do silêncio que se instalou entre eles. Ele lhe ofereceu uma toalha. Ela não aceitou. "Você me trouxe aqui para me lavar. Vá em frente. Esfregue a vergonha." Ele franziu a testa. "Não é bem assim." "Então, como é?" perguntou ela, de braços cruzados, encharcada até os ossos,
ainda segurando o livro como se fosse a única coisa que provava que ela tinha pensamentos que valiam a pena guardar. Ele não respondeu porque ainda não sabia. Leon Grayson não estava acostumado a não saber. Aos 32 anos, ele construiu uma das plataformas de IA mais poderosas da América do Norte. Vendeu-a por uma quantia absurda e reinvestiu em biotecnologia. Ele movimentava mercados com um tweet, esmagava concorrentes antes do café da manhã e corria maratona só para superar a própria mente. Era implacável, eficiente, frio, e todos o admiravam por isso, exceto Sage, que estava em frente à sua lareira milionária e o olhava como se fosse apenas mais um homem com tempo de sobra e alma de menos. Naquela noite, enquanto ela tomava banho no banheiro de hóspedes, a água ecoando por Tile como uma estranha confissão, ele caminhou pelo corredor, inquieto. Deveria ter ido embora, deixado-a em um abrigo, enviado um cheque e, em vez disso, representado o papel. Serviu-se de mais uma bebida e olhou para o horizonte, perguntando-se por que seu peito parecia mais pesado do que o normal. Já havia trazido mulheres para lá antes. Atrizes, herdeiras, mulheres que usavam perfumes que custavam mais do que um ano de aluguel no Brooklyn. Todos pareciam impressionados. Sage não olhou para os móveis uma única vez. Quando finalmente saiu, com o cabelo molhado, vestindo as roupas que ele deixara na cama, um moletom preto e macio e uma calça de moletom que ele nunca usava, ela pareceu menor. Não por causa do tamanho, mas porque o peso que carregava não estava mais escondido atrás da sujeira. Ela olhou para ele com o queixo levemente erguido e perguntou: "É aqui que a transformação acontece? A parte em que você finge que sou a Cinderela por uma noite e depois me joga de volta na sarjeta?" "Não", ele disse baixinho. "É aqui que eu te ofereço comida e talvez uma conversa." Ela o encarou por mais um instante, depois deu de ombros. "Tudo bem, mas não estou brincando com a sua fantasia de resgate. Não estou quebrado como os ricos gostam." Sua voz era calma, quase entediada, mas suas mãos apertavam a manga com muita força. Ele notou. Agora ele notava tudo. Eles se sentaram na ilha da cozinha. Ela beliscou o sushi que ele havia entregado, zombando da apresentação. "Você come essa porcaria todo dia. Em alguns dias, tem gosto de ambição fria." Ele sorriu, apesar de tudo. "O que você prefere? Queijo quente? Manteiga de verdade? Sem azeite trufado?" Suas respostas nunca eram sedutoras, nunca eram coiotes. Ela não queria encantá-lo, e era isso que a tornava magnética. Ele se viu inclinando-se para a frente sem perceber, ouvindo com mais atenção, observando o movimento dos lábios dela quando ela dizia algo como: "As pessoas não se tornam sem teto da noite para o dia. São 1000 perdas silenciosas que se acumulam até que seu nome não signifique mais nada para ninguém." Ele não conseguia parar de encará-la. Não porque ela fosse bonita de um jeito convencional, mas porque ela dizia coisas que rompiam com a visão de mundo dele. Em dado momento, ela perguntou: "Por que eu?" Ele respondeu honestamente: "Porque alguém me desafiou a responder." Ela ergueu uma sobrancelha. "E você simplesmente disse sim. Pra quê? Pra rir? Por um prédio? Você trocou a dignidade de uma mulher por um imóvel? Eu pensei que fosse só um jogo idiota. Geralmente é. Até alguém começar a sangrar." Ela não chorou, ela não gritou, apenas se levantou, colocou os hashes no chão e disse: "Vou dormir no sofá. Pode deixar seu quarto cheio de culpa." E quando ela se afastou, descalça, com os cabelos pingando no caro piso de madeira, Leon Grayson, o homem que construíra máquinas capazes de imitar as emoções humanas, percebeu pela primeira vez em anos que estava sentindo algo real e não tinha nenhum código para controlá-lo. O sofá era pequeno demais para ela. Ele conseguia perceber mesmo que ela não dissesse nada. Suas pernas se curvaram, os braços cruzados sob a cabeça, e o fino cobertor mal cobria seus ombros. Ela não pediu mais, não reclamou, não olhou para ele novamente. Depois de se afastar, Leon ficou parado no corredor por 5 minutos inteiros, apenas observando as costas dela subirem e descerem sob a luz fraca da cobertura, enquanto se perguntava por que aquela garota que ele mal conhecia ocupava mais espaço em sua mente do que qualquer outra mulher. Ele voltou para o quarto, mas não dormiu. Ficou ali deitado, olhando para o teto, tentando ignorar o som dela se mexendo no sofá, a tosse ocasional, o silêncio alto demais. Na manhã seguinte, ela já estava na cozinha, descalça novamente, o cabelo preso com uma fita de hotel, fritando ovos na frigideira dele como se pertencesse àquele lugar. Quando ele entrou, ela não olhou para cima. "Você estava sem manteiga", disse ela simplesmente. "Usei azeite de oliva. Espero que isso não viole algum código de café da manhã bilionário."
Ele se encostou no batente da porta de braços cruzados. Você cozinha, eu sobrevivo, ela respondeu. Grande diferença. Já havia uma caneca de café na ilha, preto, sem açúcar. Ele pegou, provou e ergueu uma sobrancelha. Como você sabia que eu tomo assim? Não sabia, ela disse. Eu fiz do jeito que eu bebo. Você só teve sorte. Durante o café da manhã, a conversa não foi leve. Ela perguntou a ele por que os ricos sempre decoram em tons de cinza, por que sua estante tinha mais prêmios do que livros de verdade, e se ele já havia se apaixonado ou apenas gostava da ideia de ser admirado. Ele não respondeu, não porque não quisesse, mas porque não tinha mais certeza. Depois que os pratos foram retirados, por insistência dela, ela perguntou: "E agora, o que acontece? Você me tirou da rua, me deu um banho e me alimentou. Isso te rende algum tipo de distintivo de redenção?" Ele a encarou com um olhar firme. "Ainda não sei o que é isso, mas ainda não terminei." "Comigo?" ela perguntou. "Ou com o jogo que você começou?" Ele não disse nada, e aquele silêncio disse tudo. Ela ficou mais uma noite, depois mais outra. Não porque ele pediu, não porque ela quisesse, mas porque havia algo na maneira como ele se movia perto dela que não era predatório, não era condescendente. Era curioso. Ela disse a si mesma que era apenas um lugar para dormir, para se aquecer, para se sentir limpa. Mas a verdade era mais dura. Ela gostava do jeito como ele a observava, não como um objeto, mas como uma pergunta que ele não sabia responder. Na quarta noite, ele a encontrou em seu escritório, encolhida na poltrona de leitura, com uma primeira edição de Neruda nas mãos. "Isso pertence a uma vitrine", murmurou ela, sem olhar para cima. "Pertence a qualquer lugar onde alguém o leia", respondeu ele, entrando. Ela olhou para ele. "Você não me parece um tipo de poeta." "Eu não sou", ele admitiu, "mas ultimamente tudo parece mais alto. A poesia é a única coisa que não grita." Ela fechou o livro e olhou para ele atentamente. "Sabe qual é o seu problema? Por favor, me esclareça. Você mantém as pessoas distantes porque acha que, se alguém se aproximar, encontrará algo dentro de você que vale a pena quebrar." Ele deu um sorriso irônico. "E o que encontrariam?" "Sage, um menino a quem nunca foi permitido chorar. Um homem que acredita que o silêncio é mais seguro do que a rendição." As palavras dela o atingiram com mais força do que qualquer coisa que um acionista já tivesse dito a ele. Ele não se encolheu, mas também não riu. Aproximou-se. "E o que encontrariam em você?" Ela não recuou. Uma garota que aprendeu da maneira mais difícil que ninguém fica quando as feridas começam a aparecer. Nenhum dos dois se moveu. O ar entre eles se apertou, denso com o peso de tudo o que não foi dito. Então ela desviou o olhar. "Primeiro, eu devo ir." Ela sussurrou. "Você devia ficar", ele disse. Ela ficou. Mas naquela noite ele não tocou nela. Ele nem sequer se sentou ao lado dela no sofá. Apenas serviu uma bebida para os dois e ligou um filme em preto e branco que ela mencionara antes. Não conversaram muito, mas era o tipo de silêncio que parecia pleno, não vazio. A boca não era externa. Vivia no espaço entre eles, ele não deveria se importar. Ela não deveria ter deixado, mas cada vez que ela se sentava um pouco mais perto, cada vez que ele lhe trazia um cobertor sem pedir, cada vez que ela fazia o café na medida certa sem medir, algo mudava. Nenhum dos dois admitia, mas estava lá. Uma noite ela perguntou a ele: "Você acredita que algumas pessoas nascem para ficar sozinhas?" Ele olhou para ela, olhou de verdade. "Acho que algumas pessoas se acostumam tanto a ficar sozinhas que esquecem como estender a mão para outra pessoa." Ela assentiu lentamente e sussurrou: "Acho que não sei mais como estender a mão." E sem tocá-la, ele disse a coisa que a fez perder o fôlego: "Então, deixe-me aprender com você." Na manhã seguinte, ela não estava na sala de estar. Ele entrou em pânico por um segundo, o coração disparado de um jeito que não reconhecia, mas então a encontrou na sacada, observando o sol nascer em seu moletom, as pernas puxadas contra o peito, os pés descalços na pedra fria. Ela não disse nada quando ele se juntou a ela, apenas encostou a cabeça em seu ombro e sussurrou: "Estou com medo." Ele não perguntou o quê, não precisava, apenas ficou ali, deixando o medo dela pressioná-lo como a verdade. Naquela noite, ele ignorou todas as ligações de Blake e quando sua assistente mandou uma mensagem para lembrá-lo da festa, ele olhou para Sage e perguntou: "Você tem um vestido?" Ela arqueou uma sobrancelha. "É brincadeira?" Zrenia ele em voz baixa. "Quero você lá, não pelo desafio. Por mim." Ela desviou o olhar. "As pessoas vão encarar, então deixe-as." As paredes entre eles estavam se estreitando lenta e cuidadosamente, mas não sem resistência.
Cada vez que o deixava colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha, ela ficava tensa. Cada vez que ele olhava por muito tempo, ela se escondia atrás do sarcasmo. Cada vez que seus dedos se roçavam ao passar por algo, ela se afastava como se tivesse se queimado. Mas ela ficou, e ele também. Ambos estavam se afogando em algo que nenhum dos dois queria nomear. E, no entanto, noite após noite, eles continuavam mergulhando cada vez mais fundo. O que começou como um desafio se transformou em algo completamente diferente. E nenhum dos dois estava pronto para admitir o quão longe já haviam caído. A chuva caía implacável havia 3 dias. Caiu em torrentes contra o vidro, encharcando a cidade e pintando cada janela com um cinza que fazia tudo parecer um pouco mais exposto. Dentro da cobertura, a atmosfera não era muito diferente. Silenciosa, tensa, com muitas coisas não ditas pressionando o piso polido e o silêncio de designer. Sadie tinha ficado, não porque ele pediu, e não porque ela queria ser salva, mas porque algo na maneira como ele não a olhava, como se ela estivesse quebrada, tornava mais difícil ir embora. Ela ocupava os cantos do espaço dele com cautela, como uma sombra que não queria se impor. Lia os livros dele, não reorganizava nada, ficava reservada. Mas ela estava lá, e isso mudava tudo. Leon não estava acostumado a presentes. Estava acostumado a transações, a pessoas que o cercavam porque queriam algo. Dinheiro, acesso, legado. Ela não queria nada. E isso o deixava mais nervoso do que se ela tivesse pedido o mundo. Na quarta noite, o céu escureceu mais do que o normal. Uma tempestade cortou a energia, fazendo as luzes da cobertura piscarem uma vez, depois outra, antes de se apagarem completamente. Ele a encontrou no escritório, encolhida em sua poltrona de leitura, segurando Neruda como se fosse uma tábua de salvação. Ela não se mexeu quando as luzes se apagaram, mas ele viu seu corpo ficar imóvel, muito quieto. Ele entrou lentamente, passos leves, como se o som errado pudesse estilhaçar o momento. O gerador vai entrar em funcionamento em breve, disse ele, em voz baixa. Sempre entra. Ela não respondeu. Ele se aproximou, ficando a poucos metros de distância. A silhueta dela mal era visível, mas ele conseguia sentir a tensão que emanava dela. Você está bem? Perguntou. Ela não virou a cabeça. Não é a escuridão, é o silêncio. Ele hesitou, alto demais, honesto demais. A voz dela falhou um pouco. A escuridão torna mais difícil fingir que não se tem medo. Isso o deteve, não porque fosse dramático, mas porque era verdade. Verdade demais. Ele afundou no chão ao lado dela, sem tocá-la, apenas estando ali. Você não precisa fingir comigo. Sim, eu preciso, ela disse finalmente, olhando para ele. Você acha que eu sou forte? Não estou. Só aprendi a me esconder. Ele a encarou, sem piscar. Então deixe-me ver as partes que você esconde. Não estou aqui pelo que é forte. Estou aqui pelo que é real. Houve silêncio novamente, pesado, mas não vazio. Ela pousou o livro com muita delicadeza, como se pudesse se estilhaçar, e então se sentou para frente. Minha mãe morreu há 2 anos. Eu tinha 22 anos. Já tínhamos vendido tudo. Móveis, fotos, a TV, o anel de noivado dela. Abandonei a faculdade para cuidar dela. A quimioterapia não deu certo. Ela morreu segurando minha mão no corredor do hospital porque não tínhamos dinheiro para pagar um quarto decente. Nem chorei no funeral dela, porque estava entorpecida demais por viver em modo de sobrevivência. Depois, o apartamento desapareceu. Depois, o carro. Então, dignidade. Ela fez uma pausa, respirou fundo, os olhos brilhando, mas secos. Aprendi a dormir em bancos, a tomar banho em pias de posto de gasolina, a evitar homens que acham que vulnerabilidade é um convite. Aprendi a desaparecer. Ela olhou para ele. Então o peso de toda aquela dor se concentrou em uma respiração insuportável. E agora você está aqui, me pedindo para te mostrar as partes de mim que ainda estão sangrando. Por quê? Leon não hesitou. Porque eu também estou sangrando. A honestidade na voz dele a assustou. Ele não pretendia dizer isso em voz alta, mas quando o fez, não conseguiu mais parar. Minha mãe nos abandonou quando eu tinha 9 anos. Deixou um bilhete, sem explicação. Meu pai bebeu até ficar em silêncio. Criei uma empresa para provar que não era inútil, depois construí muros para garantir que ninguém jamais visse o quanto eu ainda acreditava que era. Todas as mulheres com quem namorei viam o título antes do homem, e eu as deixei, porque é mais fácil ser desejada do que conhecida. Ele passou a mão pelos cabelos. Você não me olhou como se eu valesse a pena ser conquistada. Você me olhou como se eu estivesse interrompendo sua paz. E por algum motivo, isso me fez querer ficar. Ela não se moveu, mas o clima entre eles mudou.
Menos tensão, mais reconhecimento. Duas pessoas que passaram a vida fingindo que não precisavam de ninguém, finalmente falando a mesma língua. Não pinto há mais de 1 ano, disse ela. Estou com medo. A versão de mim que amava cores morreu. Então traga-a de volta, disse ele. Não posso, ela sussurrou. Você não entende. A garota que acreditava na arte não sobreviveu. Ele se levantou lentamente, caminhou até um armário e tirou uma tela em branco, depois outra, e então uma pequena caixa de pincéis, fechada, ainda na embalagem. Ela fez isso, disse ele. Ela só precisa de permissão. Sage olhou fixamente para a tela por um longo tempo. Ela não chorou, não a tocou, mas seus ombros caíram daquele jeito que as pessoas fazem quando algo dentro delas começa a derreter. Ele a deixou ali, não a pressionou, apenas a deixou sentada com a tela. Naquela noite, ela ficou acordada até tarde. Ele passou pelo escritório às 2 da manhã e a encontrou descalça no chão, a tela apoiada em um banquinho, os dedos manchados com os primeiros traços de cor. Ela não o viu observando, mas quando finalmente ergueu os olhos, sua voz estava rouca. É terrível. Ele sorriu suavemente. É sincero, assim está melhor. Ela o encarou por um longo momento, depois largou a escova e caminhou em sua direção. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão para ele. Quando ele a pegou, ela o guiou para o chão, ao seu lado. Eles não se beijaram, não precisavam. Ela apenas deitou a cabeça no ombro dele e disse, obrigada. Por quê? Ele perguntou. Por não ter ido embora quando eu comecei a desmoronar. Ele expirou lentamente e encostou a cabeça na dela. Desmoronar é a única maneira de algumas coisas se reconstruírem. Mais tarde, quando a cidade começou a se agitar e a tempestade finalmente se dissipou em névoa, ele a encontrou dormindo no tapete, encolhida ao lado da tela inacabada, com a respiração estável. Ele não a moveu, apenas colocou um cobertor sobre seu corpo e ficou sentado em silêncio, observando seu peito subir e descer, sentindo algo dentro dele começar a mudar, algo permanente, algo aterrorizante. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu poderoso, sentiu-se humano, e de alguma forma isso o fez sentir-se mais forte do que qualquer outra coisa. Aconteceu numa quinta-feira. A cidade finalmente estava secando, mas dentro da cobertura a tensão havia se tornado mais silenciosa, mais pesada, mais suave. De alguma forma, nos últimos dias, eles haviam desenvolvido um ritmo, duas pessoas orbitando o mesmo espaço, sem nunca colidir, mas constantemente conscientes da gravidade uma da outra. As manhãs começavam com café e silêncio compartilhado. As tardes eram passadas em seus próprios cantos. Ele atendia ligações, ela pintava em explosões entrecortadas e frustradas. As noites eram mais lentas, cheias de conversas pela metade, música antiga e embalagens de comida para viagem. Nenhum dos dois se dava ao trabalho de servir. Eles não conversavam sobre o que estava se formando entre eles, mas estava lá. Pulsava no jeito como ela parou de usar o moletom, em como ele começou a chegar atrasado às reuniões, só para ouvi-la cantarolar alguns compassos de uma música enquanto lavava uma xícara. Vivia em olhares longos, roçando as pontas dos dedos sobre as bancadas, no jeito como ela agora adormecia no sofá com a cabeça no colo dele, e ele não se mexia por horas, porque a respiração dela finalmente se estabilizara. Naquele dia, sua assistente ligou 5 vezes. Blake ligou 3. A gala era naquela noite, um evento de arrecadação de fundos que Leon havia cofundado, televisionado, esperado, essencial. Mas quando ele perguntou a Sage se ela o acompanharia, ela apenas piscou e disse, sabe o que acontece quando você desfila alguém como eu numa sala dessas? Você os deixa desconfortáveis. Ele disse, ótimo. Ela o encarou, dividida. Você acha que se eu usar o vestido certo, eles não vão sentir o cheiro da rua em mim? Ele caminhou até ela, lenta e gentilmente, e pegou sua mão. Go, não me importa o cheiro deles. Me importa o que você sente. Ela não respondeu, mas naquela noite saiu do quarto de hóspedes com um vestido azul marinho. Simples, elegante, sem brilho, sem babados. O cabelo dela estava preso, quase sem maquiagem. Mas quando se olhou no espelho, sussurrou, quase como se doesse admitir. Quase não me reconheço. Ele estava atrás dela, ajeitando a gravata com os olhos fixos no reflexo dela. Engraçado, ele disse, porque eu nunca te vi com tanta clareza. A festa de gala foi realizada em um salão cheio de vidro e ouro, e pessoas que usavam elogios como armas. Câmeras clicavam, sussurros os seguiam como perfume. Sage não falava muito, ela não precisava. Seu silêncio era mais alto que o riso deles.
Ela se movia pela sala com a mesma postura que usara na calçada na primeira noite em que ele a conheceu, digna, despreocupada. Ela não fingia, e isso a tornava magnética. Até que alguém sussurrou alto demais. Uma mulher com um vestido de lantejoulas se inclinou na direção do marido e perguntou: "É ela? A mendiga? A doadora de caridade? Ela está se fantasiando?" Sage congelou. Leon viu. A mão dela apertou a taça de champanhe. Ele se inclinou, a voz calma, letal. "Ela não é um caso. Ela é a razão pela qual eu ainda acredito nas pessoas." A mulher corou. Sage não olhou para nenhum dos dois. Ela saiu para a sacada. Ele a seguiu. "Você está bem? Você quer mesmo uma resposta honesta?" Ela disse, em voz baixa. "Eu quero a verdade. Sempre." "Não," ela sussurrou. "Eu não estou bem. Este mundo não me quer. Ele quer uma versão de mim que não existe. Então ele não te merece. E você merece?" Isso o deteve. Ele deu um passo para trás, com o peito apertado. "Não sei. Espero que sim. Mas sei que te vejo. Sei que quero tentar." Ela se virou lentamente, finalmente encontrando o olhar dele. "Diga isso de novo quando eu não estiver usando cetim." A viagem para casa foi tranquila, tensa, com a mão dela na dele, mas sem segurar, apenas descansando. Quando voltaram, ela foi direto até a janela e tirou os saltos, de costas para ele. "Você ainda me quer?" perguntou ela. Ele piscou. "E se eu tirasse este vestido? Se eu parasse de fingir? Se eu te mostrasse tudo o que é feio e deselegante? Você ainda me desejaria?" Ele caminhou por trás dela, cuidadoso, reverente. "Sim," disse ele, em voz baixa. Principalmente naquela época. Ela se virou lentamente. Seus olhos percorreram o rosto dele como uma pergunta que ela tivera medo de fazer antes. Então, sem aviso, ela o beijou. Não era polido. Não era lento. Era desesperado, desajeitado, doloroso. Foram anos de silêncio se desfazendo de uma só vez. As mãos dele não vagavam. Seguravam o rosto dela como se ela pudesse desaparecer. Os braços dela não se agarravam. Eles tremiam em volta da cintura dele, como se ela não tivesse certeza se precisava daquilo. Eles cambalearam até o quarto, sem música, sem velas, apenas o som da respiração ofegante e dos corações tentando acompanhar. Quando ele a despiu, fez isso lentamente, como se estivesse revelando uma história que ela não tinha certeza se queria que ele lesse. Quando ela tocou seu peito, seus dedos pararam sobre uma cicatriz antiga. "O que é isso?" perguntou ela. "Algo a que sobrevivi," disse ele. "Assim como você. Não houve pressa, nem conquista, apenas o ritmo sagrado de duas pessoas finalmente se deixando ver. E quando tudo acabou, quando ela estava em seus braços, silenciosa e tremendo por algo que não era mais medo, ele sussurrou contra seus cabelos. "Não foi você quem ficou nua esta noite. Fui eu." A manhã chegou, suave. Ela vestia a camisa dele, as pernas nuas encolhidas sob o corpo no banco da cozinha, comendo cereal seco direto da caixa. Ele a observava como se pudesse esquecer os detalhes. Mas a paz nunca durou muito. Naquela tarde, um e-mail vazou. A gravação de Blake, a caixa de entrada de um jornalista, a manchete dizia: "Bilionários ousam como um jogo levou à transformação de uma garota sem teto." A internet explodiu. Sage descobriu pelo celular. Ela não gritou. Apenas ficou em silêncio, de um jeito que deixou Leon em pânico. Ela foi até o quarto, trocou a camisa dele por uma calça jeans e um moletom. Ela não fez as malas. Apenas pegou o esboço em que estava trabalhando e se virou para ele. "Você me usou?" "Não." Começou como uma aposta. "E parou de ser no segundo em que te vi." Ele disse. "Isso não apaga." Ela sussurrou. "Você deixou que rissem de mim antes mesmo de dizer meu nome." "Eu não sabia que ia cair." "Exatamente." Ela interrompeu, com a voz embargada. "Você não achou que eu fosse alguém por quem valesse a pena se apaixonar até que isso já tivesse acontecido. E agora, eu tenho que ser a consequência." Ele estendeu a mão para ela. Ela deu um passo para trás. "Não. Não posso ser alguém com quem você se redima. Eu não sou um projeto." Ele estava chorando agora, algo que não fazia anos. "Você não é. Você é tudo." Mas ela já estava na porta. "Então me solte. Se isso fosse real, você me deixaria ir embora, sem me fazer sentir pequena." E assim, de repente, ela se foi. Leon não se mexeu por horas. A tempestade lá fora havia retornado, mais calma agora, mais constante. Ele olhou para o espaço que ela deixara para trás, para o pincel ainda no copo com água da tinta, para Sarswell, para a caixa de cereal pela metade, e pela primeira vez na vida, sentiu-se como um homem que não conseguia comprar o caminho de volta para o que importava.
e em algum lugar sob a dor no peito, ele sabia que não se tratava de perdê-la. Tratava-se de finalmente perceber o que significava amar alguém mais do que amar estar certo. O silêncio era pior que a tempestade. Leon sentou-se sozinho na cobertura que antes lhe parecera intocável e que agora, a cada passo ecoante, o lembrava do que ele havia desfeito. Não ela, ele mesmo. Ela se foi, mas sua presença permanecia nas pinceladas que ela deixava secando no cavalete, no leve aroma do sabonete de lavanda que ela começara lá a usar no livro sobre a mesa de cabeceira, ainda dobrado na página que ela relia todas as noites antes de dormir. Ele não a perseguira. Ele queria, cada instinto dele gritava para encontrá-la. Mas as últimas palavras dela o destruíram. Se isso algum dia fosse real, você me deixaria ir embora sem me fazer sentir pequeno. Então ele ficou parado. Para um homem que antes administrava empresas inteiras com precisão, agora ele mal conseguia encontrar meias que combinassem. A imprensa o atacava. Blake dava sua risada presunçosa em entrevistas noturnas, fingindo que nada disso era pessoal. Mas era. O conselho entrou em pânico. O RP enviou roteiros. Ele ignorou todos. Passou-se uma semana, depois outra. Ele não ia a reuniões, não atendia ligações. Seu assistente o encontrou no estúdio certa manhã, sentado no chão, traçando o esboço inacabado de Sage com a ponta dos dedos. Como se talvez, só talvez, o resíduo de carvão ainda carregasse o calor dela. Você precisa fazer uma declaração, disse ela, cuidadosamente. Dizer o quê? Ele murmurou sem olhar para cima, que eu desafiava alguém a sentir algo por mim. E eles fizeram. Digam a verdade. Ela respondeu. Era o que ela teria desejado. Ele não dormiu naquela noite. Em vez disso, sentou-se em frente à câmera, sem iluminação, sem traje, sem filtro de RP, e gravou uma única tomada. Meu nome é Leon Grayson. Fui desafiado a lavar a sujeira de uma mulher que já havia sobrevivido mais do que a maioria das pessoas nesta cidade jamais sobreviverá. Achei que estava fazendo algo ousado. Achei que estava no controle. Mas ela não precisava ser limpa. Eu precisei. E o que encontrei sob a minha arrogância foi alguém que me lembrou o que significa ser humano. O nome dela é Sage. Ela não é um projeto. Ela não é manchete. Ela é a primeira pessoa que me viu. E eu a perdi porque ainda estava ocupado demais tentando provar que valia a pena ser notado. Se ela está assistindo a isso, não vou pedir outra chance. Só estou dizendo que vejo vocês agora. Todos vocês. E peço desculpas. O vídeo viralizou não porque era polido, mas porque não era. As pessoas não viam um bilionário fazendo uma declaração. Viam um homem com uma aparência destruída, do jeito que a dor torna as pessoas honestas. Mesmo assim, Sage não estendeu a mão, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Ele procurou em silêncio, sem pressão, sem comitiva, apenas ele seguindo a única pista que tinha, o último centro de arte-terapia e arturopia que ela mencionara nos arredores do Brooklyn, onde ela disse que costumava ser voluntária antes que a vida a levasse pelas mãos. Ele a encontrou lá, sem pintar, apenas sentada no fundo da sala, limpando pincéis para as crianças. Seu moletom estava de volta, com as mangas arregaçadas, as mãos manchadas de azul. Ela não olhou para cima quando ele entrou, mas sabia que ele estava lá. Ela sempre tinha um jeito de sentir a mudança de temperatura quando ele entrava em um espaço. Ele ficou atrás dela em silêncio, sem dizer nada. Ela continuou limpando, então finalmente perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Tentando não pedir muito, ele respondeu. Ela se virou ligeiramente, mas não completamente. "Eu vi o vídeo e você pareceu honesto. Eu estava em pausa, não em silêncio, aguardando." "Por que agora?" ela perguntou. "Porque eu tive que desmoronar sem você para ver o quanto de mim só fazia sentido com você ali." Ele respondeu. Ela se virou completamente. Seu rosto estava cansado, mas não cauteloso. "Ainda estou bravo com você." "Ótimo." Ele disse. "Você deveria estar. Eu fui um covarde. Não te protegi quando deveria. Deixei que te definissem antes mesmo de aprender a te descrever corretamente. Você não era a garota da aposta. Você era a garota que me fez me importar com o tipo de homem que eu estava me tornando." Ela olhou para ele por um longo tempo. "Eu não queria te mudar." "Você não mudou," ele disse. "Você me lembrou que eu podia." Então ela fez algo que o destruiu mais do que a raiva jamais poderia. Ela chorou, apenas 2 lágrimas, mas elas o destruíram. Ele atravessou o quarto lentamente e estendeu a mão. Não para puxar, só para estar lá. "Não estou aqui para apagar nada. Só quero construir algo real, mesmo que seja bagunçado, mesmo que seja lento." "E se eu ainda estiver com medo?" Ela sussurrou. "Então eu espero." Ele disse. "O tempo que for preciso. Não vou a lugar nenhum." "Você diz isso agora," disse ela, não com amargura,
mas com a tristeza de quem já ouviu isso antes. Então, deixe-me provar, disse ele, com presentes, não promessas. Ela olhou para baixo, os dedos apertando o pincel em sua mão. Então, ela o ofereceu a ele. Pinte alguma coisa comigo, ela disse. Se você ainda se lembra de como usar as mãos com calma. Ele pegou o pincel, sentou-se ao lado dela, e eles pintaram, não perfeitamente, não com simetria, mas com uma espécie de verdade trêmula que só pessoas que se separaram conseguem criar. Mais tarde, naquela noite, ele a acompanhou até sua casa. Não para utilizar a cobertura, mas para um pequeno estúdio que ela havia começado a alugar de outra voluntária do centro. Era pouco maior que um armário, mas havia uma planta na janela e um colchão no chão com lençóis de verdade e uma pilha de livros de poesia usados encostados na parede, como velhos amigos. Ela o convidou para entrar, não com um beijo, mas com chá. Eles se sentaram de pernas cruzadas no tapete, sem música, sem TV, apenas o som de suas respirações finalmente sumindo. Em dado momento, ele sussurrou, "Eu não mereço você." Ela olhou para ele e disse, "Ninguém merece ninguém. Nós apenas escolhemos um ao outro, ou não." E então suavemente ela acrescentou, "Estou escolhendo você, mas devagar. Não me apresse, eu não vou," disse ele, "mesmo que demore uma eternidade." "Uma eternidade é tempo demais," ela disse. "Apareça amanhã." E pela primeira vez em muito, muito tempo, isso foi o suficiente. 3 meses depois, ninguém mais falava sobre a aposta. As manchetes mudaram, a imprensa descobriu novos escândalos, e Blake estava ocupado demais tentando salvar a própria reputação para se preocupar com a de Leon. Mas Leon não se importava. Ele havia parado de checar as notícias, parado de tentar consertar sua imagem. Estava ocupado demais aparecendo todas as manhãs no estúdio onde Sade trabalhava, todas as noites com 2 xícaras de café, uma exatamente como ela gostava, e todas as tardes de domingo em seu pequeno apartamento, dobrando roupa lavada enquanto ela lia em voz alta poemas do brechó, livros que agora colecionavam juntos. Eles não foram morar juntos. Ainda não, ela disse. Ela precisava de espaço para ser ela mesma novamente. E ele respeitava isso. Mas ele deixou uma escova de dentes na pia dela e ela guardou um moletom dele perto da porta. Era o suficiente. Algumas noites ele ficava até tarde, não porque fossem íntimos, mas porque a intimidade agora era mais tranquila. Era como pentear o cabelo dela para trás quando ela adormecia no sofá. Era memorizar as sardas no ombro dela e traçá-las como constelações que ele nunca queria esquecer. Era vê-la pintar de novo, pintar de verdade, não com medo ou desculpas, mas com o tipo de fome que só surge quando você vê a borda do nada e decide criar algo. Enfim, uma noite, enquanto assistiam a um documentário com o qual nenhum dos dois se importava, ela se virou para ele e disse, "Você nunca me contou o que mudou." Ele olhou para ela, pensativo. "Como assim? O que te fez ficar? Não simplesmente aparecer, ficar." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu, "Porque você não me pediu para provar nada. Você só me pediu para ser alguém de quem eu não tivesse vergonha." Ela deu um sorriso pequeno, mas sincero. "Você acha que o amor é tão simples assim?" "Não," ele disse, roçando os dedos no queixo dela. "Eu acho que o amor é confuso, difícil e, às vezes, cruel. Mas também acho que o amor é o que acontece quando você decide continuar apesar de tudo isso." Enfim, eles ficaram em silêncio por um tempo, o tipo de silêncio que parecia completo. Então, bem baixinho, ela disse, "Você não deveria sentir nada. Era só um desafio." Ele se inclinou, encostando a testa na dela. "E então conheci a única mulher que me desafiou a sentir tudo." Ela não chorou, não dessa vez. Ela apenas fechou os olhos e sussurrou, "Você acha que fui eu quem levou uma limpeza? Mas a verdade é que foi você quem aprendeu a parar de se esconder." Ele assentiu. "Você despiu minha alma muito antes de eu tocar sua pele." Lá fora, a cidade seguia em frente. Luzes piscavam, sirenes zumbiam, mas dentro daquele cômodo silencioso, 2 pessoas estavam sentadas perto o suficiente para ouvir o coração uma da outra. E pela primeira vez eles não tiveram medo do que poderiam ouvir, porque às vezes o pior erro que você comete, ousar sentir, ousar arriscar, ousar amar alguém que não se parece com o que o mundo diz que você merece, acaba sendo exatamente o que te salva.